Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de ciências. Nós vamos falar sobre os animais, unidade 5, página 100 do livro de ciências. A página 100 do livro de ciências já começa aí com uma paisagem com os animais e uma perguntinha, tá? Que aí eu já vou passar para vocês de exercício depois do nosso vídeo, da nossa videoaula. Agora eu vou ler com vocês a página 101, tá? E vou fazer a explicação também. Acompanhe aí comigo. Um lugar para viver. Todos os animais vivem em locais adequados para a sua sobrevivência. Esses ambientes são chamados habitat. Neles, os seres vivos encontram alimento, abrigo e outros animais da mesma espécie para se reproduzir. Por isso, a conservação do habitat é muito importante para a manutenção das espécies. O habitat de cada ser vivo precisa ter características que possibilitem sua sobrevivência. Alguns animais terrestres vivem em locais com temperatura baixa, ou seja, frio. Outros vivem em locais de temperatura elevada, ou seja, calor. Há os que precisam estar próximos à água e os que vivem em ambientes mais secos, ou seja, com pouca água. Há os animais aquáticos que habitam em águas mais quentes, outros vivem em águas mais frias, uns são encontrados em águas salgadas, outros em águas doce, água salgada do oceano, água doce dos rios. E ainda os que vivem em ambientes solobro. Ambiente solobro, veja aí, ó, tem um glossáriozinho aqui do lado. Ambiente salobro, ambiente aquático em que há mistura de água salgada e água doce. É quando o mar e o rio se encontram, então fica uma camada de água misturada, salgada, que vem do mar, e uma camada de água doce que vem do rio. É a mistura da água salgada do mar com a água doce do rio. Então, é chamado de ambiente solobro. E tem os animais que sobrevivem nessa água misturada também, tá? Então, vamos lá. Os animais, eles têm seu próprio habitat, o lugar onde eles nasceram, e nesse lugar que eles vivem e sobrevivem é onde eles encontram o clima, que seria a temperatura ambiente própria para ele ter vida. Então, os animais que vivem lá nas geleiras, lá é o habitat dele, né? Ele pode viver e sobreviver lá na geleira. Ele já nasceu naquele lugar, ele é de lá, ele é próprio de lá. Quando a gente fala habitat, é que o animal, ele já é próprio daquele ambiente. Então, vamos supor, o urso polar, ele vive nas geleiras, mas ele tem todo aquele corpo cheio de pelo, ele tem uma camada bem grossa de gordura no corpo. Então, ele não sente o frio que nós sentiríamos se nós estivéssemos lá na geleira, na neve, enfim. Então, é o habitat dele, ele é próprio de lá. Lá, ele vive na temperatura que ele gosta, que é boa para o corpo dele, para o tipo de animal que ele é, tá? E ele encontra também os alimentos necessários para a sobrevivência dele. Então, geralmente ele se alimenta dos peixes que vivem lá naquele ambiente das geleiras também, que são peixes
que vivem no próprio habitat deles, naquela água super, hiper gelada, de temperatura muito baixa, tá? Então, os animais, assim como as plantas, eles têm o habitat próprio deles, tá? Então, se você pegar o urso polar e colocar ele numa Amazônia, por exemplo, que faz dias de sol muito quente, com certeza esse urso ele vai morrer, né, de calor, e ele não vai ter ali a alimentação própria dele, tá? Então, os animais que vivem nos mares, nos oceanos, ali é o habitat dele, ele é próprio de lá. Ele se alimenta daqueles animais que estão lá, daquela vegetação que nasce no fundo do oceano. Ele é próprio de lá, tá? Seja um oceano de água mais gelada, em outros países, ou seja um oceano de água mais amena, como aqui no Brasil, onde a temperatura é mais alta, faz mais calor. Os animais dos rios, que a gente fala animais de água doce, eles estão lá porque ali é o habitat deles, né? Eles gostam daquela água do rio, que é a água chamada doce, uma temperatura um pouquinho mais fria, muitas vezes, ou quente, dependendo do lugar aonde esse rio passa, tá? E ele se alimenta daqueles animais ali do rio. A mesma coisa são os animais da mata, das florestas, né? Eles vivem naquele ambiente porque eles já nasceram ali, né? É o ambiente deles, é o habitat deles. Eles gostam daquela temperatura, muitas vezes de dia calor, à noite frio. Eles se alimentam da vegetação própria daquele lugar onde eles nasceram, daquela mata onde eles estão, tá? Então, eles se adaptam ali, certo? Então, cada animal no seu habitat, no seu lugar, com a sua alimentação, certo? Semana passada, nós fizemos um desenho de artes sobre a biosfera, né? A biosfera são os lugares no planeta Terra onde se tem vida. Então, nós desenhamos o que? A praia ou o oceano. Então, temos os animais que vivem nos oceanos, na água salgada. Nós desenhamos um rio, então nós temos os animais que vivem nos rios, na água doce. Nós desenhamos uma parte que era a litosfera, ou seja, a terra, né? A parte de solo do planeta Terra e, consequentemente, a parte que tem vegetação do planeta Terra. E lá, na litosfera, ou na parte que tem vegetação no planeta Terra, tem os animais da mata, da floresta, do solo. E onde eles estão são o habitat deles, seja um lugar úmido, seja um lugar seco, seja um lugar de muita chuva, ele nasceu lá, é o habitat dele, é aquela temperatura que ele gosta, quente, fria, seca, úmida. E ali ele encontra a vegetação que ele gosta de se alimentar, e ali ele encontra os animais, muitas vezes, que ele usa para se alimentar, né? E é daquele lugar que ele é, então é o habitat dele. Ah, professora, mas eu vi que o urso panda, ele é um urso, né, onde o habitat dele é a China, porque ele é próprio de lá. E eu vi também que ele come bambu, né? Mas eu fiquei sabendo que no Brasil tem um lugar com um urso panda. Ok, o habitat do urso panda é a China. Ele veio de lá, ele nasceu lá, ele é próprio de lá, tá? Mas no caso do urso panda, ele é um animal que ele pode ser cultivado em outro lugar,
desde que você coloque ele numa temperatura parecida com a de lá do habitat dele, né, lá na China, desde que você dê a alimentação que ele gosta. Então ele come bambu. Eu trouxe um urso panda da China, ele está aqui no Brasil, num local onde a temperatura é mais fria, por ele ser urso, ser peludo e ter gordura. Então eu coloquei ele num local de temperatura mais fria e mais baixa. E eu dou para ele, eu alimento ele de bambu, que é o alimento que ele gosta, que ele está. Então, alguns animais, eles podem ser retirados do habitat deles e ser colocado em outro lugar, desde que a temperatura não seja totalmente diferente e que ele tenha alimentos que ele goste, que ele está acostumado. Tá? O que não pode é aquela situação drástica, né? Diferente. Eu pego um urso polar e coloco ele lá na Amazônia, onde faz um sol super quente durante o dia, chove à tarde e faz frio à noite. Ele não vai conseguir sobreviver pela diferença gritante, drástica de temperatura. Por não ter o peixe as comidas e o peixe que ele tá, o alimento que ele tá acostumado a comer nas geleiras, os peixes que lá sobrevivem. O peixe talvez ele pudesse até se adaptar e comer um peixe do rio da Amazônia, por exemplo, tá? Mas a temperatura ele já não conseguiria, ok? Então, outros animais, eu posso tirar ele do habitat dele, levar ele para outro lugar, desde que a temperatura, o clima não seja muito diferente e desde que ele tenha os alimentos que ele goste de se alimentar ou ele consiga se adaptar ali com alimentos parecidos, semelhantes, certo? Nós aprendemos isso com relação às plantas também, né? Algumas eu posso tirar de um ambiente, levar lá para minha casa, desde que a temperatura e a alimentação dela, a quantidade de água, esteja do jeito que ela gosta, tá? Então eu tenho os animais que vivem num ambiente super seco e quente, eu tenho os animais que vivem num ambiente mais úmido, eu tenho os animais que vivem nas geleiras, tá? Então vamos pensar aí no planeta Terra, né? No planeta Terra nós temos os mares, os oceanos, então eu tenho os animais próprios de lá. Nós temos os rios de água doce, nós temos os animais próprios de lá, é o habitat dele. E nós temos as florestas, a litosfera, o solo, que é onde tem as vegetação. E nós temos os animais próprios de cada solo, de cada vegetação e de cada temperatura. Uns vivem em lugares mais frios, outros em lugares mais quentes. E aí eu digo que aquele animal, ele é próprio daquele lugar, é o habitat dele, certo? Aqui como tem os animais, eu estava esquecendo de falar dos ambientes sonobros também, que é quando o mar e o rio, nós já falamos, né? Mas só dando mais um exemplo, quando o mar e o rio se encontram, é a água doce e salgada misturada. E existe alguns animaizinhos que vivem ali e gostam também daquele ambiente. Se você levar ele totalmente para a água salgada, ele morre. Se você levar ele totalmente para a água doce, ele também morre, porque ele é próprio de lá, é o habitat dele ali, tá? Aqui no final da página 101, eu tenho aí o exemplo que eu falei, ó, dos ursos polares, né? Eles vivem em baixíssimas temperaturas, né? Onde faz, né? Muito frio.
mas eles não estão com frio, porque eles têm aquela pelagem e aquela gordura toda no corpo deles, protegendo eles, tá? Aqui na segunda imagem, acompanha aí comigo, nós temos os dromedários, né? Eles vivem no deserto da África, onde praticamente não tem água. Os camelos, os dromedários, eles andam por muito tempo debaixo de um sol imensamente quente. O ar é super seco. Tanto que antigamente usavam esses animais para fazer viagens. Então, quando a pessoa precisava passar por esse deserto, por esse lugar super seco, geralmente não se pegava cavalos para essa viagem, se pegava os camelos e os dromedários, porque é o animal que ele consegue se manter vivo e ter força, ter energia para andar nesse local por muitas horas, né? Sem desfalecer, né? Sem passar mal, sem cair ali por falta de água, tá? Então aqui fala, ó, eles vivem em desertos da África que são quentes e com pouca água. Eles conseguem ficar um mês sem beber água. A córcova armazena gordura e a pelagem os protegem do sol forte. Então veja, é isso que eu estou explicando. Quando eu falo habitat, aquele animal é daquele habitat. É que ele nasceu com todas as características para ele conseguir viver naquela temperatura, para ele conseguir viver naquele ambiente. Então você veja, o dromedário e o camelo, eles conseguem, como eu disse, andar por horas no sol quente e sem água. Veja, eles ficam um mês sem beber água e não morrem. Eles têm uma gordura que sustenta eles e eles têm uma pelagem que protege ele do sol. Então, por exemplo, ele não se queima como nós nos queimamos no sol, ou que talvez outro animal que não é do deserto talvez se queimasse e morresse pela falta de água e pelo sol quente. Então, isso que é o habitat, é o animal próprio daquele lugar. Ele nasceu com todas as características para viver ali, seja no oceano, seja no rio, seja no solo, onde a mata é seca, é úmida, frio ou calor, tá? E aqui do outro lado eu tenho o que? Os anfíbios, como essa perereca do brejo, encontrada na Mata Atlântica. Precisa viver próximo às fontes de água e em matas úmidas. Esses animais passam parte do seu ciclo de vida dentro da água. Então veja, já é um animal que ele precisa de água, ele precisa de um local úmido para sobreviver. Se você levar essa perereca aí do brejo e colocar ela num lugar de clima super seco, sem água, muito sol, né? O ar seco, ela vai morrer, tá? Então aqui, veja que foi colocado 3 lugares de habitat bem diferente. Então aqui eu tenho, né? O Polo Norte, o urso polar que vive no Polo Norte, extremamente frio, então ele já nasceu para ser de lá, é o habitat dele, tá? Eu tenho aqui o dromedário, que já é do lugar extremamente quente, tá? E ele nasceu para ser de lá, é o habitat dele, tá? E tem essa perereca aí do brejo que mostra, né, o lugar úmido. Ela precisa da água e do lugar úmido, nem do frio e nem do calor extremo. Ela morreria no frio extremo ou no calor extremo. Ela precisa do ambiente mais ameno.
mais úmido, tá? Então veja, para a gente fechar aqui esse vídeo, o habitat dos animais é o lugar onde eles já nasceram com a característica própria para viver ali, seja no frio, seja no calor, seja no quente, seja no úmido, tá? E nós temos animais próprios dos oceanos, nós temos animais próprios dos rios, nós temos animais próprios do solo, da mata, tá? De diversos lugares, do solo que tem uma mata e que é mais seco e quente, e de outros que é mais úmido e mais frio, ok? Um beijo para vocês e até já já!